Bolsonaro recebeu uma condenação internacional por crimes contra a humanidade pela péssima atuação no combate à pandemia. É uma condenação simbólica, não tem nenhum efeito jurídico, mas tem efeito moral. E acontece no momento em que a nossa moral como cidadão e como eleitor está sendo o tempo todo botada em xeque. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, deixe o seu like ou o seu dislike, é aquele comentário que enriquece o debate. Bolsonaro foi condenado pelo Tribunal Permanente dos Povos, uma instituição que existe desde 1979 e tem raízes num outro tribunal criado nos anos 60 para julgar crimes cometidos na Guerra do Vietnã. E a sentença reconhece que o presidente da República do Brasil colaborou de forma consciente para aumentar em pelo menos 100 mil pessoas o número de mortos na pandemia de Covid nesse país. É uma instituição de viés progressista, mas é tida como séria e tem respeito internacional até pela sua sobriedade. Os ritos processuais são seguidos. Bolsonaro não quis, mas se quisesse poderia ter indicado um advogado de defesa. E tanto não é só seco midiático que a sentença não condenou o capitão, por exemplo, por crime de genocídio, que era uma das acusações. Por outro lado, a sentença diz coisas tão óbvias que é espantoso pensar como alguém no Brasil ainda tem coragem de negar ou minimizar e dá o seu voto para esse homem. Eu vou ler um trecho. Contrariando a posição unânime de cientistas de todo o mundo e as recomendações da Organização Mundial da Saúde, Bolsonaro não só fez com que a população brasileira não adotasse as medidas de distanciamento, isolamento, proteção e vacinação destinadas a limitar a infecção, como várias vezes criou obstáculos a elas, frustrando as tentativas do seu próprio governo de estabelecer políticas de alguma forma destinadas a proteger a população do vírus. Como resultado dessa conduta, calcula-se, com base na comparação entre o número de óbitos no Brasil e o número de óbitos em outros países que adotaram as políticas anti-Covid-19 recomendadas por todos os cientistas, que morreram no Brasil cerca de 100 mil pessoas a mais do que teriam falecido em decorrência de uma política mais responsável. É isso. Quem se preocupou em ler, em estudar os procedimentos na época da pandemia, em ouvir autoridades renomadas, conclusões de estudos científicos sérios, em vez de dar crédito para gente que atuou num gabinete paralelo, montado fora até mesmo do Ministério da Saúde, não tem dúvida quanto a isso. E sabe que é um crime imperdoável o que o Bolsonaro fez. Em nenhum país sério do mundo, os governos teriam levado a sério pessoas como a Capitã Cloroquina e a doutora Nisa Yamaguchi. Todo país tinha esse tipo de gente. O Didier na França, o Zelenko na Rússia, uns caras lá nos Estados Unidos, que também foi um país que se deu muito mal no enfrentamento da pandemia com o Trump à frente, é coisa de extrema direita. O que o Trump fez lá inspirou o Bolsonaro aqui, como sempre. Mas em termos de políticas públicas, de política sanitária, você não vai encontrar em outros países, não com frequência, o circo que a gente viu aqui, com pessoas dando remédio ineficaz, mesmo depois da vacinação em nome da autonomia médica, com médico antivacina até hoje, vendendo atestado pelo Twitter para quem não quer se vacinar. Isso é criminoso. E é por isso que uma condenação simbólica, moral, lá fora, deveria provocar uma reflexão moral também aqui dentro, especialmente em tempos de campanha eleitoral. Eu estou vociferando há pelo menos 3 anos contra essa falsa equivalência. Podemos sim discutir quantas mortes a corrupção causou nesse país ao longo da história da República, incluindo a nova, a velha, as ditaduras, pegar um recorte só do governo Lula, mas nunca presenciei nada parecido com o que fez esse governo. Bolsonaro estaria reeleito em primeiro turno se continuasse tratando a pandemia como começou a tratar naqueles primeiros dias, com mandeta de colete bege, fazendo falas diárias na TV, instruindo a população, replicando as novidades no cenário internacional. A imprensa estava lá, ao lado. É aquele tipo de coisa que une o país. Não porque o Mandetta fosse um iluminado, mas porque ele estava fazendo o óbvio. Aí vem esse anticientificismo nefasto do bolsonarismo, somado aos ciúmes que o protagonismo do Mandetta causou no Bolsonaro. E o que faz o presidente? Cria um gabinete paralelo, troca médico ou político competente por um general que não sabia nem o que era o SUS. E eles mataram
com cobertura em tempo real, via internet e via satélite, milhares e milhares de pessoas. E agora que o primeiro turno se aproxima, e existe a chance, apenas uma chance, mas é uma chance do Lula ganhar em primeiro turno, as demais campanhas, a do próprio Bolsonaro, Ciro, Simone, enfim, todas, diminuem absurdamente a carga contra o atual governo para mirar a candidatura que impede a eles a entrada no segundo turno, ou seja, pau no Lula. Tática legítima numa democracia. Eu nunca defendi aqui, nem vou que as pessoas desistam de competir para entregar a presidência para o Lula. Não. Muito menos vou julgar quem quer que seja porque escolheu o Ciro ou a Simone por não engolir o Lula. Eu entendo. Viva a democracia. Mas a questão moral que se coloca e que essa condenação simbólica vem nos lembrar é: tá certo poupar esse governo que matou gente, que persegue minorias, que ameaça o Brasil com um golpe, pela chance de ir para o segundo turno? Não existe outra forma de abordagem mais inteligente? Não existe outra estratégia? Acho até que, combinando direitinho, uma parceria entre o Ciro Gomes e a Simone Tebet teria a chance de tirar o Bolsonaro desse primeiro turno. Hoje sai pesquisa da Datafolha, não vi o resultado, mas o bom desempenho no debate fez a Simone Tebet aparecer, o bom desempenho na sabatina do Jornal Nacional e no debate rendeu pontinhos para o Ciro. E o Bolsonaro tem 20% de fanatizados, o resto é antipetismo. Mas pelo que mostrou a pesquisa da Genial Quest publicada anteontem, tanto os eleitores do Ciro quanto os da Simone preferem o Lula ao Bolsonaro. Por extensão, será que o indeciso e o eleitor que já escolheu sem muita convicção e ainda pode ser conquistado pelo Ciro ou pela Simone não seriam mais simpáticos a ambos os candidatos se eles se engajassem mais no combate à extrema-direita golpista? Simone Tebet fez parte da CPI da Covid. Ciro mantinha pontes com o Lula até 2017, só romperam depois disso. A rejeição do Bolsonaro é a maior. O número de votos que ele tem em pesquisas é muito menor do que o do Lula. Não seria Bolsonaro um alvo mais fácil? E moralmente mais facilmente justificável? Hoje eu postei um website antibolsonarista no meu Twitter chamado Mulheres com Bolsonaro. Vou deixar o link aqui. São absurdos machistas dele. Veio gente da terceira via reclamar que eu não estava postando as falas machistas e preconceituosas do Lula. Aquelas de sempre, mulher do grelo duro, a piada de Pelotas, terra de viado, ele arrumando a gravatinha do cara, lembra? Mas, gente, era um site anti-bolsonarista. Eu estava dando link para um site anti-bolsonarista. Será que o militante não vê que ao fazer isso, enfiar o Lula na conversa, ele não está fazendo campanha para o seu candidato, ele está militando a favor do Bolsonaro? Vejam que eu não estava falando mal de nenhum outro candidato, eu não tenho falado nada sobre as polêmicas envolvendo as falas do Ciro ou sobre o passado da Simone. Eu não tenho falado nada do cara do Novo, da Soraya, de ninguém. Não fico postando foto de comício do Lula. Não peço voto pro Lula ou pro candidato A ou B. Declarei meu voto e faço campanha contra o atual presidente, mas não é fácil, a pressão é grande. Hoje o Felipe Neto, um dos maiores youtubers do mundo, disse que para ele deu. Ele ia participar de um debate sobre a Amazônia, nem sei se desmarcou, se rolou, se vai rolar, mas todo mundo caiu de pau nele, questionando o que um carioca que faz live de game entende da Amazônia. Caramba, não é esse o ponto, é o número de jovens que ele atrai para o debate. Sem contar que ele com certeza é muito bem assessorado e provavelmente saberia se posicionar sobre qualquer tema amplo, fazendo perguntas, citando o que já é de domínio público e está nos noticiários, estudando. Julgamento moral não é só o Bolsonaro que recebe, o dele pode ser num tribunal simbólico, mas quem bota a cara na internet é julgado e condenado todo dia, gente. Por outro lado, tem muita gente julgando, agredindo, caluniando, sem fazer seu auto-julgamento e sem ser exposta. Assim fica fácil ser militante. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário, que é muito importante. Lute pela democracia.